Epístola de São Paulo a Tito. Caríssimo, apareceu-nos a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Não foi pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas foi pela sua misericórdia que ele nos salvou, mediante o batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele difundiu sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela sua graça, sejamos herdeiros da vida eterna, segundo a esperança que temos de a possuir um dia, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seguido do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os pastores diziam entre si: vamos a Belém e vejamos o que é que lá se sucedeu e que o Senhor nos manifestou. Partiram, pois, a toda a pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Ao verem isto, reconheceram que era o que lhes tinha sido dito acerca do menino. E todos os que os ouviram se admiraram das coisas que lhes diziam os pastores. Maria, por seu lado, conservava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Entretanto, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme lhes tinha sido anunciado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. Hoje, celebrando o 8º dia, a 8ª do Natal de Nosso Senhor. Esta missa de hoje é como se fosse a missa, é uma extensão, da missa do Natal. Portanto, quem participa da missa durante a 8ª, se não participou da missa do Natal, se participar da missa durante essa 8ª, está cumprindo o preceito do Natal. Preceito do Natal. Porém, para nós que estamos passando por uma situação, como todos sabemos, situação de exceção, a igreja passando por uma crise tremenda, em que, em tempos normais, era necessário que o católico participasse das missas dominicais, sob o pecado mortal. Então, participar das missas dominicais em tempos normais, com a paróquia, com os padres e tudo, a pessoa não vai sem motivos graves, então está em pecado. Como falei, como nós estamos em uma situação de exceção, uma situação de crise da igreja, que não temos paróquia, não temos padres suficientes para ter missas dominicais, então aí cai essa obrigação e passa para o preceito anual. Esse é obrigatório, preceito anual de missa, de confissão e missa, ao menos uma vez ao ano, na Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, se alguém não participa das missas, não pode participar das missas dominicais, porque não tem, então não se preocupe, você não está em pecado, porque não tem. Se tivesse, ia ser outra coisa. Então, pecado, para ter pecado tem que ter matéria grave, seria uma matéria grave, ter missa, você não ir. É preciso ter a plena consciência, Tem que ter a ciência de que aquilo é errado, é um pecado, e a liberdade de escolher. Tem a matéria, você tem a liberdade de escolher cometer o pecado,
materializar, portanto, o pecado e fazer, ter vontade de fazer. Aí tem um pecado. Se falta uma dessas coisas, não tem pecado. Não há pecado. O resto é coisa do demônio, que vem na cabeça da gente. Hoje, portanto, o dia de hoje é o mesmo dia do Natal, uma luz brilhará sobre nós. Uma luz brilhará sobre nós. Porque nasceu-nos o Salvador. Porque nasceu-nos nosso Senhor. Numa manjedoura. O príncipe da paz nasceu pobre. O rei dos reis nasceu numa manjedoura simples, numa estribaria, num curral, vamos dizer assim, porque não havia lugar para ele nas hospedarias da cidade. Ele nasceu pobre, nasceu entre os pobres, humildes e simples. Assim também devemos ser nós para acolhermos nosso Senhor, na simplicidade, na humildade e na pobreza de coração. Não falo pobreza espiritual, não pobreza material, né? Tem tantos pobres de matéria, porém são orgulhosos, né? Tem tantas pessoas que são pobres, não têm nada, Deus sabe, né? E são mais orgulhosos do que aqueles que têm. Obviamente que quem tem é mais difícil de se salvar, como diz nosso Senhor. É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico se salvar, né? Mas dizendo também que não é porque a pessoa é pobre que ela vai para o céu, não. Todo pobre vai direto para o inferno, porque é orgulhosa. Porque não escolhe Deus como sua riqueza. Fica a vida se lamentar. Então, nosso Senhor nasceu pobre. Também para acolhermos, precisamos ter um coração simples e humilde. Um coração longe de todo orgulho, de toda arrogância e, claro, de todo pecado. O orgulho é o pai do pecado, né? Apareceu-nos a bondade de Deus, diz São Paulo, o apóstolo, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. E essa bondade de Deus para conosco, se Deus é bom para cada um de nós, não é porque nós merecemos, tivemos méritos para isso, né? Desde que pensa assim, né? São os fariseus. Naquele tempo já tinha os fariseus que também disseram, Senhor, eu te pago meu dízimo, né? Até da hortelã, ou seja, das coisas mínimas, eu pago meu dízimo. Eu sou uma pessoa santa, pessoa justa. Não sou como a gente estava lá do lado, no templo, eu estava do lado, lá, o fariseu e um pobre, publicano, pecador. Agora a diferença estava no coração, tanto de um quanto do outro. Um tinha um coração orgulhoso, arrogante. Eu sou um justo, eu pago meu dízimo, isso e aquilo. Enquanto esse aí é um pobre pecador. E o pobre pecador, reconhecendo realmente seu pecado, não ousava sequer levantar a cabeça, né? Apenas dizia, Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E um saiu justificado e o outro não saiu justificado. Obviamente, o pecador arrependido foi perdoado, enquanto o justo, entre aspas, né, fariseu, arrogante, continuou com o seu pecado e certamente se condenou. Não é por causa de nossas obras, diz São Paulo, mas foi pela sua misericórdia que ele nos salvou. Primeiramente, mediante o batismo, nós que éramos pagãos. Pelo batismo, nós somos regenerados do pecado que nós herdamos lá no paraíso, nossos pais, Adão e Eva, pecado original.
Então somos regenerados do pecado, somos renovados pelo Espírito Santo. O sacerdote nos batiza no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Então, somos renovados no Espírito Santo. Somos templos, claro, do Espírito Santo. Difundido tudo isso, essas bênçãos, essa salvação, distribuída sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então isso não é por mérito nosso, mas sim por misericórdia e bondade de Deus para com cada um de nós. Não é porque eu pago meu dízimo, porque eu me pareço bonito, santo, que Deus vai olhar. Deus olha o nosso coração. Deus olha a nossa intenção, a nossa boa intenção. A Júlio Maria, nos seus sermões, ele falava, geralmente a pessoa que quer ser melhor, ele se compara com o menor, com o que está lá mais abaixo dele. Ele vê que está mais abaixo dele, ele se compara. Eu não sou como esse aí. Ele dizia assim, o padre Júlio Maria, diante de um libertino, qualquer pessoa medíocre ali, ela se torna um santo. Você se comparar com um libertino, com uma pessoa perdida na rua, ou até com um bêbado que está na sarjeta, você é uma pessoa sóbria, você é um santo. Isso que faz são os orgulhosos. Os humildes se comparam com os santos, os que estão acima de você, para você tentar imitar. E dá o exemplo de São João Batista. Quando lá no deserto foram perguntar, quem és tu? É o profeta? Ele disse, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aí depois de mim virá aquele que eu não sou digno. Aí ele se comparou, Não sou digno sequer de desamarrar as correias, os cadarços, da sua sandália. Ele podia muito bem se comparar com eles. Ele era um profeta muito famoso naquele tempo já, Um grande profeta, um santo, um grande santo, São Batista. Nosso Senhor falou, entre todos os homens, ninguém maior do que o nascido de mulher, nem ninguém maior do que São João Batista. Vamos se comparar com os santos. Quando você se compara, geralmente as pessoas visam, elas vão se comparar com, eu não sou como ele, tá vendo? Aí procura demonstrar, alguns erros que ele acha da pessoa que pode ser usado para dizer, eu não sou como ele. Eu não me visto assim, eu não falo isso, eu sou mais santo. Então as pessoas vis hipócritas que fazem isso. Os santos não, fazem como São João Batista. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Certa vez, uma outra comparação, São João Maria Vianney era um homem que nós sabemos de altíssima vida espiritual, porém de uma profundíssima vida de penitência. Era um homem penitentíssimo. Uma vez que ele passava 3 dias, 2 dias, sem comer. Ele esquecia até de comer. De tantos afazeres, ele até esquecia que comia, Por exemplo, ele cozinhava umas batatas e colocava lá em cima do fogareiro, do fogão, para deixar um pouco aquecido, o fogo apagava, e a batata ficava lá na caçarola. Quando ele lembrava, meu Deus, comer comida, chega lá, estava tudo embolorado já, 3, 4 dias. Esquecia até de comer. Os padres cartuchos, eles caíram também no modernismo, no Brasil tem, inclusive, e eles diziam, segundo a São João Maria Vianney, causa vergonha da gente. A gente não consegue nem alcançar
lamber as sandálias dele, tanta penitência que ele é. E os cartuchos são voltados justamente para isso, são voltados para essa vida penitente, no convento, né, no mosteiro. E o padre, né, no caso, Segunda Cruz, São João Maria Vianney, era um homem do povo, digamos, de vida secular, era padre na paróquia. Então, fazer mais penitência do que aqueles que têm a vida justamente voltada para essa penitência. Os cartuchos, eles fazem jejum do dia da festa da Santa Cruz, que é 14 de setembro, até a sexta-feira da Paixão. Todos os dias, exceto domingo, né? Todos os dias, de segunda a sábado. Segunda a sábado, fazem jejum e eles não comem carne. Eles não comem carne. E os modernistas comem, né? Não comem carne. De jeito nenhum. Durante toda a vida. Então, é uma vida de muita penitência. E mesmo assim, ele dizia, nós não conseguimos, nós não, Segunda Cruz não são, Segunda Cruz, também um grande penitente, mas São João Maria Vianney nos faz vergonha das penitências que ele faz. Pode se comparar com aqueles que são maiores do que a gente, não porque eles são menores do que a gente. Assim fazem os medíocres, né? As pessoas bis, os hipócritas. Então, o que nós recebemos não é por mérito nosso, não temos mérito nenhum. Que mérito temos? Eu até falo muitas vezes, que mérito temos nós, que graça temos nós, que nós conseguimos com nossos próprios esforços. Por exemplo, por que Deus escolheu a gente? Poucos aqui, né? Muitos chamados poucos escolhidos. E não outras pessoas que são até mais santas do que a gente, né? Até supõe, né? Mais santas do que a gente, ou não. Mas chamou a gente. Para ter uma missa, ao menos uma vez ao mês, você tem a missa. Tem tanta gente boa, que não tem missa, não tem sacramento, está lá enganada, iludida, né? Filtrando, desviando dos 30 para tentar peneirar as heresias de Francisco. É difícil, né? Por que a gente não? Porque eles não, aqui nós lá com ele. Esse é o mérito nosso, misericórdia de Deus, né? Até falam, por que não escolhe um padre famoso? Tem tanto padre famoso aí, né? Padre rico, escolhe a gente. Teve uma vida, foi até colocado depois nas mídias, né? Nossa vida. Eu sou na roça, não colocaram isso que não interessa a eles, né? Eu nasci e criei na roça. Dos meus 0 aos 17 anos, eu estava na roça. Eu vi ver televisão, eu tinha meus 15 anos. Eu vim ver televisão na casa dos outros, na casa não tinha. Eu vim possuir celular, eu tinha 30 anos. Eu tenho 47. É porque naquele tempo não tinha essas coisas ainda, né? Depois que foi. Só os ricos que tinham celular, que era um tijolão, um Motorola. Então eu nasci e me criei na roça, simples. Tem gente famosa aí, rica, sábia, né? Teólogo, doutor, isso, naquilo. Mas não, estou aqui. Por mérito meu? Não, nenhum mérito. Eu não tenho nenhum mérito. Né? Mas por graça e misericórdia de Deus. Assim também digo a vocês estão aqui. A gente fez nosso esforço, né, algumas vezes, para procurar, para chegar até aqui, a gente se esforçou um pouco. Né? Mas alguns sabem do caminho, não vêm. Temos que vêm, mas não vão embora. Se escandalizam, vai embora. Por quê? Né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos, diz Nosso Senhor. Para concluir, certa vez, os apóstolos, os discípulos, existem apóstolos e existem discípulos, né? Nosso Senhor. Os apóstolos são os 12. Os 12 apóstolos. E aqueles que os sucederam, que são os bispos hoje, né? São os sucessores dos apóstolos. E tem os discípulos. Os discípulos somos todos nós.
Então Jesus estava pregando, estava andando pelo deserto, muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam, né? O discípulo é aquele que segue nosso Senhor, juntamente com os apóstolos. Então ele pregando algumas coisas, e alguns se escandalizaram, né? Escandalizavam com o que ele dizia. Também até com as atitudes dele, né? Nosso Senhor ia na casa do pecador, né? Ele era criticado. Ia na casa do pessoal criticava, os fariseus, sobretudo os fariseus. Né? Então alguns, quando ele falou que ia morrer, ia ressuscitar e que ia dar seu corpo em alimento, então muitas pessoas se escandalizaram, ficaram escandalizadas e começaram a fugir. Isso aí está maluco. Como é que ele vai dar o seu corpo para ser comido por nós? Isso é absurdo, isso é escandaloso. E fugiram, e saíram realmente dos discípulos. Jesus falou, chamou os 12 e perguntou: e vocês também querem ir? Pode ir, se quiserem ir, pode ir. Mas essa é a realidade, essa é a verdade. Eu não vou mudar meu discurso, não vou mudar meu para agradar ninguém. Vocês querem ir com eles também? Aí São Pedro, né, disse: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então é isso. Se nós estamos aqui por causa de Jesus, a gente não vai se escandalizar com muitas coisas. E o demônio ele é capcioso, o demônio tem uma natureza angélica, né? O demônio é anjo. Você sabe que o demônio é anjo, né? Um anjo decaído, né? Mas é uma natureza angélica. Deus criou como anjo. Lúcifer, um anjo. Criado como anjo. Tem liberdade para ter a liberdade a eles, como também a nós, né? O livre-arbítrio. Escolher isso aqui. Ele escolheu pecar, escolheu se afastar de Deus. Não caiu, mas continuou sendo anjo. Não diminuiu sua natureza. Então o anjo ele tem uma percepção chamada macuidade. Ele consegue perceber como fosse uma... Ele tira um raio-x da pessoa automaticamente. Pá, ele copiou. Ele não consegue ler seu pensamento, mas ele consegue perceber seus movimentos, seus humores. Se está com raiva, se está triste, está com depressão, está com escrúpulo, ele consegue captar e ele entra ali. Isso aqui que eu vou entrar. Ele joga isso que a pessoa cai e capta. Eu falei, muitas pessoas se escandalizam, vão embora, porque isso aqui, isso é ponto para o demônio, né? O que ele mais quer é destruir a pessoa. E a primeira coisa que ele faz é destruir a sua vida espiritual. Se afasta dos sacramentos, sobretudo da penitência e da Eucaristia, que são os sacramentos que sustentam a vida da alma católica. Não sem penitência, sem o sacramento da confissão e sem o sacramento da Eucaristia, não dá, pinta e volta. A pessoa está completamente desprotegida, né? Sem o escudo da fé. Pode perceber. São João Maria Vianney dizia: deixe uma paróquia um ano sem pároco, sem padre, ali atendendo, que as pessoas vão adorar bestas. Literalmente, adorando besta. A pessoa tira o padre, você vai adorar as bestas, os animais, tornar brutos. Então é isso que o diabo quer, né? Como diz a música lá, né? Só fazendo um trocadinho. É disso que o diabo gosta, é isso que o diabo quer. As pessoas se afastem dos sacramentos, sobretudo do sacramento da penitência e do sacramento augustíssimo da Eucaristia. Com isso, ele ganha a guerra. Tá? Então, que nós, diante de tudo isso que passamos, que não nos afastemos de Deus. Se estamos aqui, como disse, não é por nosso merecimento, mas por graça de Deus. Não percamos essa graça. Se Ele nos escolheu, então que nós aceitemos as consequências de tudo isso também. Estamos no barco, né? Como disse, estamos no barco, estamos em alto mar, não adianta pular mais fora. Se pular fora da barca, você vai morrer afogado. E também não dá para andar com o pé numa barca e na outra, né? Andar com o pé, vamos dizer, um pé em Deus e outro pé no mundo, o pé no céu e o pé no mundo. Não tem como. Um dia eu estou na canoa de Deus, outro na canoa do capeta. Não, tem que escolher. Ou serve a Deus ou serve ao maligno, né? Ao inimigo. Não podemos servir a dois senhores. Tá? Que nós possamos sempre pedir a Deus forças e buscar os sacramentos para
viver a nossa vida de fé. Sobretudo a Eucaristia e o sacramento da penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.